Bom dia, seja bem-vindo a mais um Café com Torá. Vamos estudar mais um pouquinho? Hoje vamos ler a Halachá de número 7 do capítulo 2 de Hilchot De'oth. Porém, como esta Halachá é um tanto extensa e abrange uma série de assuntos, nós na realidade vamos dividir a Halachá em duas partes. A primeira parte será lida hoje. Diz assim: não se deve estar constantemente rindo ou fazendo gracejos, nem triste ou deprimido, mas feliz. Nossos sábios declararam: gracejos e embriaguez acostumam à lascívia. Também instruíram que um homem não deve rir sem controle, nem ser triste e pesaroso, mas deve receber a todos de maneira amistosa. Semelhantemente, não deve ser ganancioso, lançando-se sobre fortuna e posses, nem preguiçoso e ocioso do trabalho. Ao contrário, deve ser generoso, limitar seus empreendimentos de negócios para que possa se ocupar de estudar a Torá. Deve se alegrar com o pouco que é a sua porção. Meu comentário sobre esta primeira parte da Halachá de número 7. É importante diferenciar entre felicidade e irreverência. Muitas pessoas hoje em dia, cada vez mais, são infelizes e, ao mesmo tempo, são irreverentes. São pessoas que estão sempre rindo, brincando, fazendo piadas, frequentemente inconvenientes e fora de hora, mas que na realidade estão usando de uma fachada de irreverência para esconder o fato de que são infelizes. Muitas vezes a irreverência pode ocultar uma dificuldade de lidar com as questões da vida e procurar trabalhá-las. Ao mesmo tempo, também não devemos deixar que as questões da vida nos abatam a tal ponto que nós fiquemos deprimidos, fiquemos abatidos e não consigamos viver a vida. De nada adianta se preocupar com uma vida que você não consegue viver. A felicidade, na realidade, não é nem a depressão, nem a irreverência, nem estar o tempo inteiro rindo. A felicidade, na realidade, é um estado de harmonia com a vida, de harmonia com o meio em que estamos. E essa harmonia, ela é atingida no meio termo, ela não é atingida nem em um extremo, nem no outro. O excesso de depressão pode nos impedir de encontrarmos forças para vivermos. E se você está deprimido e não consegue sair por conta própria, precisa com urgência buscar o apoio de um profissional, e não há nenhuma vergonha nesse fato. Por outro lado, se você leva sempre a vida com irreverência, você também não alcançará a felicidade. Afinal, a vida feliz, plena, é uma vida repleta de realizações. Essas realizações não são possíveis caso não haja um mínimo de seriedade. O Rambam, Maimônides, fala também sobre a questão da ganância e da ociosidade. Há pessoas que são excessivamente gananciosas e isso as leva a serem workaholics, a serem pessoas que passam a vida inteira trabalhando e não percebem que não estão tendo tempo para mais nada. É a primeira coisa que começa a definhar por causa da ganância é a nossa espiritualidade. É muito difícil ser uma pessoa com um relacionamento profundo com o Eterno e com uma boa relação com a sua própria espiritualidade, se a pessoa for extremamente gananciosa e os seus objetivos materiais a fizerem não ter tempo para as outras coisas da vida. Não só o espiritual, mas o emocional também sofre. Por outro lado, também não podemos nos dedicar unicamente aos caminhos espirituais, unicamente ao nosso emocional, unicamente aos prazeres da vida e ficarmos ociosos. Até porque a ociosidade e a preguiça não afetam só a nós, mas também podem afetar aqueles que estão ao nosso redor. Afinal, se você não é capaz de se sustentar
e de ter uma maneira de ganhar o seu pão dignamente, certamente você acabará sendo um peso para outra pessoa. E muitas pessoas se acomodam também nessa posição. Não. O que devemos fazer? Devemos nos alegrar com a nossa porção, nem mais nem menos. O seu trabalho deve ser o suficiente para permitir a você ter as suas realizações pessoais, ter uma vida confortável e ter tempo e espaço na sua vida para a sua família, para os seus relacionamentos e principalmente para o eterno, para o estudo da Torá, para a oração e para os caminhos sublimes que nos fazem evoluir espiritualmente. Encontrar o equilíbrio nessas coisas é uma arte, mas é esse equilíbrio que conduz à felicidade. Se olharmos para todos esses elementos, eles têm em comum uma questão. O extremo de cada um deles impede a felicidade. Uma pessoa que é extremamente irreverente não é feliz. Uma pessoa que está sempre para baixo e se colocando para baixo, sem buscar ajuda, não é feliz. Uma pessoa que é excessivamente gananciosa e que passa o tempo inteiro pensando no trabalho, não é feliz. E uma pessoa que também se encosta e não busca se desenvolver e alcançar os seus objetivos, também não consegue ser feliz. Cada qual à sua maneira, a felicidade plena, a realização de vida escapa daqueles que estão presos a essas características extremadas. Portanto, fundamental buscar em cima da Torá e dos valores que a Torá nos transmite um meio termo para todas essas questões. Até amanhã e que o Eterno possa abençoar rica e abundantemente a cada um de vocês.